mas a filha também não sabe. Nesse momento, então, nós vamos repassar para a Dona Maria de Damasco. Foi cunhada de Manuel. Então, o prefeito vai repassar. Isso. Então, o prefeito vai ficar aqui para não subir. Nesse momento aqui, a gente vai receber Dona Maria de Damasco. E o prefeito Bira vai repassar a placa da biografia de tudo em nome da nossa Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Vamos aplaudir? Sei que é uma forma da gente demonstrar o quanto Manuel Nicolau representou no segmento poético. E lá no vídeo disse que ele teve outras habilidades artísticas, como marcenaria, como marceneiro, foi marceneiro, carpinteiro, mas foi na poesia que ele se encontrou, certo? Nesse momento eu convido o professor Antônio Mariano, que teve sempre uma estreita amizade com o poeta Manuel Nicolau, que vai endossar também quem foi o poeta Manuel Nicolau. Ele fala muito bem porque conheceu de perto o poeta Manuel Nicolau. Vamos aplaudir o nosso professor Antônio Mariano. Obrigado. Em primeiro lugar, eu quero dar boa noite a todos e a todas que estão aqui e agradecer pelo convite, né, de falar um pouquinho. Serei rápido, tá? Prometo a vocês que serei rápido, porque nesse momento a gente não pode esquecer de jeito nenhum de algumas coisas interessantes que marcaram a vida e a obra do grande poeta Manuel Nicolau. Mas eu gostaria de início de parabenizar a Secretaria de Cultura, na pessoa de Marinaldo, e por extensão para parabenizar o prefeito Bira. E estava olhando enquanto Bira falava sobre essa logomarca da administração. E até eu convido as pessoas que estão presentes a observar a logomarca, quanto ela é significativa. Não é? Governo de Camalaú, terra da cultura e do trabalho. E aí onde a gente vê os grandes segmentos artísticos, culturais da nossa região. A começar pelas pegas de boi, pelas vaquejadas, pelas cavalgadas, tudo aquilo que envolve o homem e o cavalo, que eles criam na zona rural e que se transforma em uma fonte de diversão, de esporte, de divertimento, enfim, de produção cultural. E depois a agricultura, essa atividade grandiosa que nos dá o sustento. Eu sou de uma geração onde nós trabalhávamos ainda para sobreviver. Eu trabalhei até meus 17 anos com meu pai na zona rural. Sei exatamente o que significa plantar, limpar, colher, com toda aquela dificuldade. Hoje o mundo está um pouquinho diferente, mas a agricultura também evoluiu, cresceu, desenvolveu, e a tendência é em que lugares como Camalaú realmente ela cresça, principalmente agora com a irrigação, com as possibilidades de, através de novas tecnologias, nós inovarmos também o setor da produção agrícola e pecuária. E a gente tem na sequência a questão da musicalidade, essa coisa maravilhosa que se expressa não só na música em si, mas na poesia, na criatividade artística que é tão rica aqui em Camalaú. É interessante, meus queridos e minhas queridas, quando a gente olha o quanto a nossa terra abençoada por Deus, o quanto ela é significativa no mundo poético, no mundo artístico. Um dos grandes potenciais turísticos de Camalaú está justamente na cultura, na arte, na cultura artística. Então é muito importante. E aí a gente passa além da arte, da música, da poesia, da escrita, etc. Entra, por exemplo, na atividade artesanal, essa atividade grandiosa de grandes artesãos. Inclusive, Manuel Nicolau participava do mundo artístico e do mundo artesanal, como a gente sabe. E aí vem a questão da religiosidade, que também está em ligação com Deus, faz com que nós sejamos realmente um povo abençoado. E isso se expressa justamente na pluralidade das crenças, das religiões.
As pessoas aqui, elas têm uma forma de pensar muito interessante, e Camaraú, apesar de ter ainda preconceitos fortes no campo religioso, mas é uma das cidades mais abertas do Cariri paraibano para a questão da religiosidade, onde as pessoas são religiosas e elas respeitam as convicções do outro, quer seja católico, quer seja evangélico, quer seja espírita, quer seja seguidor da religião afro, da umbanda, de qualquer outra religião, as pessoas se respeitam. Isso é muito importante. E é importante que esses preconceitos realmente eles desapareçam, o que é necessário uma boa base da educação para que realmente a gente se torne cada vez mais uma comunidade holística, uma comunidade ecumênica, uma comunidade eclética, e isso já se reflete na logomarca da administração. E tudo isso se traduz, gente, numa coisa grandiosa que ainda ali sentado na mesa há pouco, os irmãos que estão, amigos que estão sentados aqui na mesa, lembravam isso. A educação é o marco importante de Camaraú. E nós temos tudo para crescer cada vez mais no plano educacional, porque é muito importante a educação. Vou sempre citar esta frase. Na Bíblia tem uma frase que ela é muito forte, ela é muito chamativa. É a frase do profeta Oséias, quando ele diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Oséias 4:6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Ora, se o povo está sendo destruído ainda porque lhe falta o conhecimento, o que é que nós temos que fazer? Promover a educação das mais diversas formas. E é por isso que nós sempre tivemos essa ligação com a educação, porque a educação é justamente o grande passaporte que nos permite galgar as maiores alturas. Os filhos de Camaraú têm o grande destino de um dia brilharem como luzes maiores em todo o contexto do Brasil e talvez do mundo. É por isso que o hino de Camaraú diz isso, que um dia o Brasil irá sentir pairar aqui a mão de Deus nos feitos imortais dos filhos teus. Então isso é muito importante, é muito significativo, esse segmento educacional aqui em Camaraú. E dentro deste segmento educacional está justamente uma coisa importante, que é a produção de livros. Que termina dizendo: se não der fim a Delfim, Delfim dá fim à nação. Que esse poema inclusive está no livro dele. Se não der fim a Delfim, Delfim dá fim à nação. E aí uma coisa muito interessante na vida de Manuel é que ele tinha um sotaque. Ele tinha um sotaque, ele não dá para imitar. Mas todo mundo que o conheceu sabe que ele estava assim, de repente ele fazia algo assim, sabe? Uma coisa, era um tique que ele tinha, como se fosse um tique nervoso. E Manuel foi, em todo canto que ele ia, que ele estava assim, de repente ele se mexia todo e fazia aquele barulho. E Manuel ficou na fila do banco, em Monteiro. E era a fila enorme, e Manuel lá, de vez em quando ele fazia... E uma mulher que não conhecia ele na frente. E a mulher olhou para trás e Manuel... A mulher olhou de novo. E quando... a mulher olhou e disse: e o senhor por que não vai torejar sua mãe? Manuel teve tanta vergonha, ficou tão encabulado, não quis brigar. Ele disse a mim que não tinha condição. Chegou em casa, escreveu o poema, o desabafo. Deixa eu, só aqui que eu não tenho ele gravado, mas deixa eu ver para vocês. E o senhor porque não vai torejar sua mãe? Imagina, na fila do banco, todo mundo olhando. Aí Manuel desabafou. Manuel disse: hoje no banco em Monteiro, sem querer fazer contenda, entrei numa fila horrenda para receber meu dinheiro. Por não ter sido o primeiro, tive mesmo que ficar no 9º ou 10º lugar. Mas logo na minha frente, uma mulher diferente começou a se mostrar. Ela foi desabafando. Era uma mulher cinzenta, de um formato mal formado, um rosto desengonçado,
com palmo e meio de venta. Além disso, barulhenta, besta e cheia de razão, imagem viva do cão, mentirosa e fofoqueira, falando sempre besteira só para chamar a atenção. Desabafou mesmo. Há tanto tempo esperando no meio de tanta gente e a mulher na minha frente fofocando e rebolando. Meu nariz estava coçando, minha garganta a doer. Eu não tinha o que fazer se não tossir abafado, mas fui mal interpretado na forma de proceder. E aquela dona esquisita olhou para mim afirmando que eu andava torejando com interesse na vida. Talvez se achando bonita. E enquanto o povo me olhava, era eu que assim pensava enquanto olhava para ela, que uma bobônica daquela nem o diabo torejava. Poetas de outras cidades, mas tem poetas de Camalaú. Claro, como eu disse a Marinalda, e a gente sempre fala sobre isso, cultura não é se fechar, é se abrir para o mundo. Mas, como o professor Antônio Mariano sempre costuma dizer, a gente é universal quando a gente canta a nossa tribo, quando a gente canta o nosso lugar. Então, por isso que a ideia do Beco só com poesias de poetas camalauenses. Então, eu não vou me estender, dizer que nós somos uma cidade riquíssima em cultura. Tanto é que tivemos um trabalho gigante, parece uma coisa bem simples, mas a gente teve um trabalho gigante para fazer a nossa logomarca, a nossa nova logomarca, a imagem do governo. Porque a gente ia para uma cidade e dizia, essa cidade é terra disso, a outra cidade é terra daquilo, e a gente, Camalaú é terra de quê? E a gente procurou, mas não tinha uma coisa. E a gente foi olhando, tinha várias coisas. Então tá lá na nossa logomarca de boi, no estado da Paraíba, tem a vaquejada, temos lá a nossa agricultura, que cada dia está mais forte, mais pujante, principalmente com o advento dessa transposição, né? As pessoas produzindo, e tenho certeza que vão produzir cada vez mais. Temos ali a musicalidade, as festas, o povo animado, o artesanato, a renda renascença. Temos também a nossa fé, né? Camalaú é uma cidade de diversos segmentos religiosos, mas é uma cidade, acima de tudo, de muita fé. E temos a escrita, a educação, os poetas, os livros. Então, Camalaú não é terra de uma coisa só. Por isso que batizamos um slogan bem simples: terra da cultura e do trabalho. Deu trabalho para achar essa coisa simples, porque difícil é fazer o simples. Então, que todos tenham uma noite abençoada, uma noite feliz, e vai ter os poetas, vai ter a fala do professor Antônio Mariano, mas quando for a hora do Gente Boa, eu quero ver todo mundo com um sorriso, que vai estar filmando, tá bom? Dançando, quem quiser se mexer aí, pode se mexer, porque esse momento vai ficar gravado para toda a história. Então, muito obrigado, que Jesus abençoe a cada um.